Recebo agora aqui no estúdio a oncologista clínica Flávia Mota. Flávia, muito bom dia. Bom dia. Bem-vinda mais uma vez aqui ao Bem Assim. Prazer, novamente. Nunca mais Flávia tinha vindo, né? Flávia voltou. Sempre bom voltar. Que bom, que coisa boa. Prazer. Prazer. É esse mesmo nome, adenocarcinoma? O que é isso? Vamos explicar para o pessoal de casa. Porque todo mundo, bom dia a todos, né, em primeiro lugar. Todo mundo conhece como câncer, né? Então Sim. a gente fala é câncer, mas para a gente, o termo médico, a gente tem os tipos histológicos de cada tumor. Então, no câncer de pulmão, a gente tem o adenocarcinoma, a gente tem um carcinoma epidermoide, a gente tem um carcinoma de pequenas células, a gente tem um carcinoma de grandes células. Então, é o tipo histológico, né? E é isso, às vezes, lógico, que vai trazer algumas características de cada tipo de tumor, tá? Certo. Então, uma característica que é comum no adenocarcinoma, então assim, apesar de 90% de todos os cânceres de pulmão eles estarem relacionados ao tabagismo, ao cigarro, se a gente considerar aquelas pessoas que não são fumantes e que desenvolveram um câncer de pulmão, o adenocarcinoma é a histologia mais frequente quando a gente analisa essa característica dessa população. Teve um câncer de pulmão, mas nunca fumou. Geralmente, o tipo histológico mais comum nessa população vai ser o adenocarcinoma, tá? Mas ele também, mais 90% deles ainda são em pacientes que têm o tabagismo como fator de risco. Pronto, você falou sobre o tabagismo. Existem outros fatores de risco para o câncer de pulmão? Sim, o tabagismo é o principal deles realmente, tá? Então, 90%, como eu já disse, todos os cânceres de pulmão são relacionados ao tabagismo. Não é só o câncer de pulmão que também tem o tabagismo como fator de risco, ele é fator de risco para uma série de outros tipos de câncer. Mas quais os outros fatores de risco para o câncer de pulmão? Sim. Fatores, normalmente, exposições ocupacionais, por exemplo, ao asbesto, né, que tem muito nas telhas de amianto. Então, aqueles mineradores, trabalhadores de construção naval, isolante térmico, eles trabalham muito com cádmio, radônio, né? Essas outras substâncias, esses produtos químicos, eles também estão relacionados ao aumento do risco de câncer de pulmão. Tabagismo passivo, que muita gente também pensa que não, mas sim, né? Então, esses seriam os principais, além de outros fatores também, né? De certa forma, alimentação, né? Risco genético, também podem estar relacionados. Então, quem não fuma também pode ter câncer de pulmão? Também. Também é importante a gente falar sobre isso, né? O grande vilão nessa história é o cigarro mesmo. Quais são os principais sintomas, Flávia? Os sintomas, assim como muitos das outras neoplasias, infelizmente, às vezes eles só vêm numa fase muito avançada. Então, o indivíduo no início não sente nada e quando vai ter sintomas é numa fase muito tardia, daí o diagnóstico está numa fase mais avançada, o que piora o prognóstico, a evolução, a chance de cura diminui. Mas os sintomas do câncer de pulmão eles estão relacionados ao trato respiratório, então o paciente pode ter tosse, uma tosse que não melhora, uma tosse persistente, às vezes uma tosse seca, irritativa, que persiste por mais de 3 semanas, a gente tem que investigar. Então, uma falta de ar, né? Uma dor, que geralmente pode ser ventilatório dependente, então quando respira vai doer mais. Além de sintomas sistêmicos, o paciente pode estar tendo uma febre, pode estar perdendo peso, né? Então, todos esses sintomas, eles também têm que ser investigados também. Como é que é feita a detecção do câncer de pulmão? O diagnóstico, ele vai principalmente, lógico, toda queixa que vai ter vai se investigar. Geralmente, os exames de imagem são o primeiro passo para isso, né? Vai se fazer um raio-x de tórax, vai fazer uma tomografia computadorizada, né? A partir daí, você tem um diagnóstico ali, você vai partir para o diagnóstico histológico. Sim. Por isso que a gente falou de ser adeno, né? Carcinoma, o tipo histológico. Então, para isso, vai ter que fazer uma biópsia. Então, hoje em dia, a gente pode fazer biópsia por broncoscopia, que é como se fosse aquele exame da mangueira, uma endoscopia, só que na parte da traqueia, na parte traqueobrônquica. Ou, às vezes, você pode fazer também por fora, às vezes até guiado por uma tomografia. Então, você tem a tomografia, vai com a agulha ali, tira um pedacinho desse fragmento, desse tecido, para a gente confirmar o tecido, o diagnóstico. E muito mais hoje em dia, porque como a gente fala em câncer de pulmão, a gente hoje em dia avançou muito nessa parte genética. A gente tentar entender as mutações que aquele tumor está apresentando. Então, isso, para câncer de pulmão, muito se avançou. Então, uma grande curiosidade dessa questão do que a gente estava falando do tabagismo agora. Então, é muito comum, com mulheres que não são tabagistas, existe uma certa expressão de um gene, que é o EGFR. Em todo câncer de pulmão, né, a gente às vezes não epidermoide, a gente vai pesquisar essa mutação.
e que a gente tem droga-alvo hoje em dia. Então, você, em vez de fazer quimioterapia, você vai usar um comprimido, que é em casa, que não cai cabelo, que é bem mais tolerável, menos efeito colateral. E naquelas pacientes, né? Então, isso normalmente gira em torno de 10, 15% desses pacientes. Nas pacientes que não são tabagistas, né? Que às vezes tem um adenocarcinoma Sim. como histologia, essa presença, né, pode estar 3 vezes maior desse gene. Então, isso é mandatório. Você tem a análise do tecido, né, da biópsia tecidual, para tanto o diagnóstico do tipo histológico, quanto para essa pesquisa dessas outras mutações que a gente faz e que daí vão traçar como é que vai ser o tratamento desse paciente. Quais são as opções de tratamento, então, que se tem? O pilar, como todo tratamento odontológico, o pilar são 3. É a cirurgia, a gente tem radioterapia e tem quimioterapia. E aí isso vai depender do estadiamento que está aquela doença para a gente definir como é que vai ser esse tratamento. Tá. O que é a radiocirurgia, que tanta gente fala, né? A gente sempre quando tem esses, né, as celebridades falando, é bom que vai divulgando, vai ajudando a informar. Provavelmente pouca gente ouviu já falar de radiocirurgia. Radiocirurgia é uma modalidade da radioterapia, só que a gente consegue fazer doses altíssimas, doses altas, né, desde que lesões pequenas. São casos selecionados. Então, o indivíduo que, então, o tratamento, vamos dizer, a doença é pequena, é localizada, ele seria um candidato a uma cirurgia. Só que por algum motivo, ou pela idade, ou comorbidades, ou às vezes o tecido pulmonar que você tem, uma doença pulmonar, às vezes você tem um enfisema, né, ali, que se você for tirar um pedaço grande do pulmão, aquele pulmão restante que está ali, o paciente não vai conseguir, né, conseguir sobreviver com aquilo ali. Então, você tem uma doença pulmonar de base ou uma comorbidade, uma idade que às vezes não lhe possibilita ir para a cirurgia, a radiocirurgia é uma opção. Então, a gente consegue jogar doses altas de radioterapia ali, um campo pequeno, que vão fazer mais ou menos o mesmo efeito de uma cirurgia. Então, conseguir, né, e até em alguns casos, levar o paciente à cura mesmo, certo, quando você individualiza essa opção terapêutica. E a imunoterapia, né? Também se foi falado sobre imunoterapia. O que é? A imunoterapia vem se avançando não só para câncer de pulmão, mas outros tipos também. Foge daquele conceito, né? A quimioterapia de antigamente a gente ia matar a célula. E aí, por isso que os efeitos colaterais vinham, que a gente matava não só a célula do tumor, a gente matava outras células saudáveis. Então, o paciente ele tinha queda de cabelo, diarreia, muita mucosite, as aftas na boca. Eles sentiam bem mais, Sentiam muito mais os efeitos do tratamento. A imunoterapia, ela não está diretamente matando a célula do tumor. Ela está como se fosse reativando o nosso sistema imune para o nosso sistema imune combater a doença, tá? Então, a célula do tumor, ela consegue ter mecanismo que deixa o nosso sistema imune desligado, vamos fazer assim, e essa imunoterapia, ela vai, né, voltar o nosso sistema imune em atividade. Você falou sobre a queda de cabelo, existem outros efeitos colaterais que esses tratamentos eles podem causar nas pessoas? A imunoterapia, ela vem com esse perfil bem melhor de toxicidade, então ela é geralmente bem mais tolerável, né? Então, pacientes idosos que às vezes não tinham condições de fazer quimioterapia convencional, são pacientes elegíveis a imune. Então, é bem diferente o perfil de toxicidade. Sim. O principal efeito colateral normalmente que tem são a questão das doenças autoimunes, né? Imunemediadas, que isso às vezes pode acontecer. Então, doenças tanto tiroidites, autoimunes, pneumonites e outras doenças autoimunes também, mas hepatites autoimunes, mas geralmente é um tratamento bem tolerável. E Flávia, quando a gente fala de câncer, tem como se cuidar, tem como prevenir? Tem sim, esse é o principal. A principal mensagem sempre é prevenção, né? Então, já que a gente está falando de câncer de pulmão, no caso da Ana Maria Braga, eu acho que a prevenção principal para o câncer de pulmão é o não fumar, né? Então, é fumar pouco, não tragar, é porque eu não trago, é o não fumar. Então, isso já, né, esse é o principal fator de risco. O cigarro, ele aumenta a chance de morrer, né, de uma pessoa morrer por causa do cigarro. Sim. A chance de desenvolver um câncer de pulmão é 20 vezes maior do que a população normal. Então, 6 em cada 10 fumantes, eles vão morrer por causa do cigarro, né? Então, a principal prevenção para o cigarro, em relacionado ao câncer de pulmão, é o não fumar. Muito bem. Mas os hábitos saudáveis de vida são sempre fundamentais, né? Então, a boa alimentação, hábitos, atividade física regular, tudo isso também se mostra como medidas preventivas para o câncer. Então, eu acho que essas são as grandes dicas, né, que a gente pode deixar para o pessoal de casa quando a gente fala de câncer de pulmão. Existe também, só para a gente terminar esse raciocínio, hoje em dia a gente tem algumas pessoas, aqueles pacientes que têm
uma determinada idade, uma determinada carga tabágica, que fumaram determinada quantidade por tanto tempo específico, Sim. eles têm indicação de fazer, às vezes, tomografias de tórax para rastreamento. Como a gente sabe que são pacientes que têm mais alto risco de vir a desenvolver um câncer de pulmão, esses exames, eles têm, essas pessoas, elas têm indicação de fazer exames de formas periódicas para tentar descobrir a doença de uma forma mais precoce, mas não é a população como um todo, em geral. São casos específicos, mas aí cada paciente vai procurar o seu médico e ele vai saber indicar isso de forma mais correta. Exato. Então, se você não é fumante ativo, né, mas você já fumou por muito tempo, não deixe, né, Flávia, de procurar um médico, de buscar aí ajuda, ver se você precisa fazer algum exame para você se cuidar. Para a gente fechar, então, vamos reforçar as principais dicas quando a gente fala de câncer de pulmão? Isso, não fumar, os hábitos saudáveis de vida, de dieta, atividade física, né, de procurar o seu médico regularmente, né? Então, como você mesmo disse, eu parei de fumar tem 5 anos. Aquelas pessoas que fumaram mesmo até 15 anos, que já pararam de fumar, tem necessidade de procurar o seu médico para tentar investigar melhor isso um pouquinho. Muito bem. Se cuidem sempre, sempre, sempre. Obrigada, Ana. Obrigada, mais uma vez. Sempre muito bom ter você aqui com a gente. Um bom dia, boa semana. Obrigada, bom dia.